Fala, rapaziadinha, Basquete no ar, o podcast que te mostra os bastidores da bola em 365 graus. Eu sou o Lucas Lustosa, do meu lado tá ela, Sabrina Greenberg. Como você tá, Sabrina? Você tá calmo? Eu quero saber se você tá calmo. Cara, por incrível que pareça, eu tô aqui. Tô calmo, tô tranquilo. Já começou... Olha só. Lá em cima, hein? Já começou lá em cima, hein? Gente, olha que coisa mais linda. Sabrina, quero a tua ajuda. Vou deixar aqui no nosso meio aqui. Achei o lugar perfeito pra ela. Então Achei. vai. Quero que você me ajude. A pessoa que tá chegando nesse podcast que eu acho que vai quebrar a internet pra gente falar com um dos maiores da história. Eu quero que você me ajude a falar o que a pessoa tem que fazer no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais, Sabrina. Se inscrever no nosso canal, dar like, mandar pros amigos no WhatsApp. E também, o que é legal? Hypar. Gostei desse negócio de hypar. É bom. Tem que ser pelo celular. Você tá vendo aqui pelo YouTube, tá vendo pela televisão, pega teu celular rapidinho, vai lá no nosso canal do YouTube, curte um vídeo, vai aparecer embaixo a opção hypar. Clica ali, vai dar uma moral maravilhosa. Hoje, gente... Tô pensando como é que eu vou abrir. É sem mais delongas. É um dos maiores da história. É uma honra absurda estar aqui. Pra mim é um prazer inenarrável. Carlos Alberto Gomes Parreira no Basquete. Bom dia. Tudo bem? Sabrina, tudo bem? Quero encostar bem pra dar sorte. Não, bem é pouco, Parreira. Isso aqui pra mim é uma honra. É uma honra que não tá escrito. Você não tem noção do tamanho da felicidade que tá aqui num menino que cresceu vendo você fazer o que você fez. Eu sou tricolor, a gente vai falar bastante também do Fluminense. Então, o peso que você tem, ainda mais pro meu coração, é incrível. E, obviamente, em relação à seleção brasileira. Então, assim, eu quero começar do começo porque muito se fala sobre o Parreira campeão do mundo, sobre o maior da história, mas pouco se fala sobre o Carlos Alberto Gomes criança. Quem foi a criança? Como foi a criança, Carlos Alberto? Como é que era você quando criança? Eu queria começar com a Sabrina brincando com ela, que eu queria saber a tua comida favorita. Aí ela falou que é melhor a gente entender sobre você, o seu lado criança. É bastidor, a gente quer saber a tua história infantil. Olha, um garoto de subúrbio, feliz, brincando, como todas as crianças na rua, jogando bola de gude, soltando pipa, brincando de pique, jogando pelada, descalço e gostando de futebol a vida toda. E tinha um sonho, que era ser aquilo ali. Aquilo ali, eu fui num cinema, vi o Paulo Amaral, que era o preparador físico da seleção de 58, dando treino para o Pelé. E depois apareceram as fotos nos jornais. Aí eu, na minha cabeça, falei, eu quero ser aquilo ali. Quando a gente lê aqueles livros de autoajuda, né? Sonhe, entre em ação, funciona. Eu, com 14 anos, eu queria ser aquilo ali. Era um preparador físico dando treino para o Pelé. Nossa. E para ser aquilo ali, qual era o caminho? Me formar, escola de educação física, curso de futebol, e as coisas deram certo. Eu, com 24 anos, eu já falava inglês, estudei e tal. Um dia eu estou no Maracanã, era preparador físico e técnico do São Cristóvão. Chegou um rapaz do Itamaraty e falou assim, você é o Carlos Alberto Parreira? Eu falei, sou. Você quer ir para Gana? Eu falei, quero. Você pode ir? Eu falei, posso. Isso foi num domingo, eu era solteiro, não tinha nenhum compromisso. Uma semana depois eu era técnico da seleção de Gana. Isso, Parreira. Agora, como? Eu tinha lido nos jornais, o governo de Gana escreveu para o governo brasileiro, e o ministro das Relações Exteriores era aquele... foi governador de Minas, tal, daqui a pouco Magalhães Pinto, e ele colocou: o governo brasileiro procura um técnico para ser treinador de Gana. De Gana. Mas eu nunca passou pela minha cabeça, eu estava começando, tinha um ano de formado, que eu iria ser o escolhido. Calma aí, um ano de formado como preparador físico. E técnico. Entendi. Tinha 25 anos, 26 anos. Mas sem nenhuma experiência como técnico, ainda. Não, eu já era técnico do aspirante do São Cristóvão. Ah, tá. Segunda divisão e tal, e trabalhava em futebol. Estou no Maracanã, chegou o rapaz lá, repetindo, você é o Parreira? Eu falei, sou. Você quer ir para Gana? Eu falei, quero. Você pode ir? Eu falei, posso. Em 1 minuto eu resolvi minha vida. Meu Deus. Uma semana depois, aí é aquela história, esteja preparado, esteja pronto e tome decisões. Em 1 minuto eu resolvi minha vida. Mudou minha vida. Eu fui para Gana, ser técnico da seleção de Gana,
que era campeã africana, uma das maiores da história do futebol africano, ganhando a fortuna de $200. Quem me pagava era o Itamaraty. Aqui, no Brasil, te pagava. No Brasil, me pagavam. E lá eu tinha carro, motorista, tudo. Mas o importante foi a oportunidade. Não, o importante também foi você ter corrido atrás disso. A oportunidade A chegou e você coragem estava também, pronto. a coragem Ter também. ido, assim. Estava preparado. Então, surgiu, tomei a decisão e foi. E as portas se abriram. Estou lá em Gana, a seleção brasileira vai jogar lá contra a Gana. Eu conheci o Chirol, conheci não sei o que lá, conheci todo mundo e fui estudar na Alemanha, fiz curso na Alemanha. Isso. Então as portas se abriram por uma decisão simples. Você quer ir para Gana? Quero. Você pode? Posso. E eu fui ganhando $200 e as portas se abriram. Eu cheguei em Gana com 24 anos, né? Depois o diretor me falou, o Mr. Carlos, nós só não mandamos você de volta porque você vem mandado pelo Itamaraty, pelo governo brasileiro, com passaporte diplomático. Eu tinha 24 anos, com 25, com cara de 20. Nossa. Para ser técnico da seleção de Gana, que normalmente era os caras de 40, 50, 60 anos, né? Mas deu tudo certo, Gana foi campeã, nós chegamos às finais, dali eu fui estudar na Alemanha. Então a vida começa dessa maneira, não é por acaso. Você está preparado, aparece a oportunidade e aproveite. Tem gente que está preparado, aparece a oportunidade e não aproveita. Mas eu acho que também tem uma questão de coragem. Porque assim, às vezes você tem a oportunidade, você acha que você está preparado, mas você não tem a coragem de fazer aquilo. Eu tinha. Então, tem Eu não hesitei. É a grande diferença. Eu não hesitei. Isso No Maracanã, sensacional. em 1 minuto, você pode ir para Gana, posso, você quer ir, quero, pode, tum, tum. E foi domingo, segunda-feira eu fui lá, uma semana depois eu estava viajando. Estava chegando em Gana com passaporte diplomático, mandado pelo Itamaraty, e começou a minha vida. De lá eu fui estudar na Alemanha, aí começa, né? Não, Aí começa a eu tô com história. muitos pontos na cabeça aqui. Porque eu tô com Sabrina quando ela fala de coragem, mas eu fico pensando muito também que você falou assim, se você estiver preparado. Muitas pessoas também não se sentem preparadas e às vezes tem que ir mesmo. Só vai, mete a cara que tu vai se preparando pelo caminho. Você tinha 24 anos. Você já chegou para comandar a seleção. Você era Sim. E como é que você se sentiu preparado? Como é que você estava preparado para aquilo? Certamente também treinou pessoas mais velhas do que ele. Exatamente. Como foi pro grupo te aceitar naquele período? Você, o técnico tão novo, brasileiro, enfim. Como é que foi para você esse período? Olha. Depois o diretor me falou, Mr. Carlos, nós só aceitamos você e não mandamos você de volta, que você veio mandado pelo governo brasileiro. Você era muito jovem, cara de garoto. Eu era mais jovem que a maioria dos jogadores. Cara. Mas, olha, foi uma experiência fantástica. Mudou a minha vida. Rapaz. Técnico da seleção de Gana. Eu fico pensando... Com 24 anos. Não tem que isso. É. Você Vivendo com $200. Com 200... Não, mas pelo menos tinha carro, $200 pelo menos... salário, Mas pelo menos tinha casa. Bom, eu tinha... Não, claro, casa, Não. comida, tudo, né? Alimentação. E carro com motorista. E o meu salário aqui, eu era professor, eu fui com licença com vencimentos. Ah, tá. Ah, entendi. E- Vai, pode falar. Não, Mas olha, a vida é assim, são investimentos, né? Você não começa lá em cima. Eu fui os degraus, né? e como é que Foi o a minha Zagallo primeira entra? oportunidade. Quero pular. Então, a oportunidade aparece, tem muita gente que não aproveita. Eu aproveitei. A porta abriu e você entrou. E na hora, em 1 minuto. Não houve hesitação nenhuma. Você pode, posso. Você quer ir? Quero. Uma semana eu estava Mas você viajando. não teve medo, não, pai? Não tô falando só Nenhum, nesse não, sentido. não, Na tua vida, não, vai, na tua não. carreira. Não. Em nenhum momento você teve medo, uma ansiedade, uma insegurança? Não. Você nunca teve medo? Peraí, de ir para Gana? Não, na vida. Olha, a palavra inseguro, ela não faz parte do meu vocabulário, entende? Você pode ter dúvidas, hesitações, mas inseguro, não. Porque a gente sempre sabe o que quer, tem confiança que vai dar certo, isso é fundamental. Não ter medo, enfrentar. Foi o que eu fiz. Eu, com 24 anos, de repente estou num país que eu era o único brasileiro em Gana, em Accra, naquela ocasião. Nossa. Não tinha ninguém, não tinha uma família brasileira, não tinha nada. Eu era, na verdade, um estrangeiro. E jovem, 24 anos, né?
primeiro Natal que eu passei, eu fui para lá em setembro, longe da minha família, ano novo. Meu Deus, sozinho? Sozinho, chorei no quarto. Que isso, pai? É o preço. Não, mas não tinha ninguém lá. Só tinha uma família de brasileiros que eles viviam viajando, não tinha mais ninguém. Depois é que chegou mais uma família e tal. Mas isso faz parte do processo de crescimento, né? E não tinha esse de aprendizagem. Telefone, faz não parte... tinha como ligar, não tinha assim, Não tinha. Eu, quando queria falar com a minha família, eu ia na Embaixada Brasileira e tinha uma coisa chamada, naquela ocasião, era Telex, né? Você batia assim, tal, aquelas fitinhas, né? E eu mandava para um amigo meu e ele mandava mensagem para minha mãe. Que loucura. Tal. Não tinha telefone, não tinha nada. Estou falando de 1967. Cara, Foi quando eu fui. 24 anos. É. O que você manda? Não, vamos lá, eu quero saber como é que o Zagallo chega nisso. Eu quero... Porque depois de Gana, você falou que foi estudar também na Como é que- Alemanha. Como é que vem o Brasil? Qual é o passo depois? Acho que isso pula muito tempo, né? Mas enfim. Olha, eu comecei no futebol, ter ido para Gana foi muito bom. Tá. Eu fui estudar na Alemanha. Mas você foi estudar o que na Alemanha? Tipo, Fazer um curso numa associação de futebol. entendi. Nós fizemos um amistoso contra uma seleção da Alemanha da segunda divisão. E eu conheci dirigentes da Federação Alemã de Futebol. Aí me deu a ideia, caramba, quando eu terminar aqui, eu vou querer fazer um estágio lá. Aí falei com o dirigente, ele falou, me escreve, me mandou uma carta, então eu mandei, posso ir em tal época, eles abriram as portas, eu não paguei nada. Eu estou estudando lá em Stuttgart, fazendo cursos, a seleção brasileira vai jogar contra a seleção da Alemanha. E eu fui convidado para ir assistir o jogo. E entrei no campo na hora do treino. Quando eu entro no campo, quem me recebe, o professor Admildo Tirol, que tinha sido meu professor na escola de educação física. Ele falou, Carlinhos, o que é que você está fazendo aqui? Me lembro até hoje, Carlinhos. Falei, professor, estou estudando aqui. Ele me olhou, até quando? Eu falei, até o final do ano. Quando voltar, me procura. Ele era o preparador físico da seleção. Quando eu voltei, liguei para ele, ele me convidou para 69, 68, e nós fomos à Copa de 70. Não, as coisas se entrelaçam de uma maneira Tudo tal... encaixa. Encaixa, né? É. Quer dizer, eu estudei, fui para a Alemanha, ele foi meu professor, eu fui fazer curso. Isso, parece e tal. que estava tudo escrito. É um predestinado. Caramba, parece Carlinhos, o que que você está fazendo aqui? Eu falei, eu estou fazendo um curso aqui. Ele falou, que bacana, né? É igual você fazer um curso em Harvard, né? Na Alemanha, ali, a melhor associação. E ele, o Chirol, né? Falou, caramba, quando você voltar, me procura. E me levou para a seleção. Não, e a coincidência de ter tido um jogo nesse período da seleção, com a seleção alemã lá. É tipo assim, tudo para ser escrito mesmo. Verdade, você chega na seleção e aí quando é teu primeiro contato com o Zagallo na seleção brasileira? Ou se é na seleção brasileira? Quando nós começamos, o técnico era o Saldanha. Ele ficou 3 meses, os resultados não estavam indo bem, o trabalho e tal. Eles resolveram mudar. E trouxeram o Zagallo. Foi quando eu conheci o Zagallo. Foi na Copa de 70, no meio, 2 meses antes da Copa, 3 meses, o Zagallo veio. Foi quando eu fiquei conhecendo o Zagallo. Conhecendo pessoalmente, né? Que a gente sabia que era o Zagallo, jogador, o Zagallo técnico do Botafogo, mas pessoalmente foi em 70. Então você chega antes dele e ele chega logo na sequência. Quando ele chegou, nós já estávamos lá. Era o Saldanha. Não, quando você chega. Não, eu já tinha uma comissão técnica, o Saldanha era o treinador. Sim. O Saldanha saíram todos, aquela coisa, né? Aí depois eles reconduziram todos menos o Saldanha e trouxeram o Zagallo. Entendi. Parreira, eu tenho um ponto na minha cabeça, assim, pra gente começar também a perguntar mais sobre sentimentos. Qual a importância e o tamanho do Zagallo na sua vida? Foram 2 pessoas que foram fundamentais, o Chirol e o Zagallo. O Chirol, porque ele foi meu professor, me deu essa oportunidade e tal, e o Zagallo, eu fiz amizade com ele durante a Copa de 70, e dali para frente ficamos amigos a vida toda, né? O Zagallo me convidou para ser preparador físico dele, eu convidei o Zagallo em 94 para ser o meu coordenador. Olha como é que é a vida. Como é que pode isso? Mas eu me considerei, e me considero até hoje, um privilegiado. Você ter um mestre do tamanho do Zagallo ao seu lado, companheiro, amigo, conselheiro, é um privilégio de poucos. E eu fui privilegiado.
e ter tido uma pessoa do tamanho do Zagallo ao meu lado a vida toda. Eu fui preparador físico dele, ele foi meu coordenador, eu o convidei, nós trocamos figurinhas a vida toda. Uma cabeça maravilhosa, um cara maravilhoso, um ser humano fantástico e o homem do futebol. O Zagallo só pensava futebol, o Zagallo sabia tudo, o Zagallo era o autodidata do maior nível possível. A essência do Zagallo era futebol. Ele jogou desde os 14 anos e a vida toda ele só lia, entendia, só queria saber de futebol. Era impressionante a vontade, a dedicação e o entendimento dele, a essência que ele tinha do jogo. A gente vê seu olho brilhar, Parreira. É bonito ver, é bonito ver. O Zagallo criou o 4-3-3. O Zagallo, o Brasil, um dia eu perguntei ao Zagallo, todo mundo do futebol jogava com 4 atrás, 2 no meio, 4 na frente. O Brasil, em 62, surpreendeu o mundo jogando com 2 no meio e você fazendo o terceiro homem ali pela esquerda. Como é que foi isso? Alguém pediu, ele falou, não, fui eu que fiz por minha conta. Eu falei, mas por quê? Eu, amigo dele, né? Porque o Newton Santos já tinha 37, 38 anos. E ele não ia aguentar, jogava muito, era um monstro, né? Mas não tinha mais saúde para aguentar ficar indo, voltando ou marcando, e eu voltava para ajudar. Aí criou aquela função. Isso o Zagallo me contou, que eu perguntei, por que você voltava? Alguém pediu? Ele falou, não, eu senti a necessidade de ajudar o Newton Santos. O espírito de equipe, no caso, também, né? Palavras textuais do Zagallo. Incrível. Eu perguntei, por isso ele voltava. Não, porque eu fui o treinador que criou, não. Eu voltava porque o Newton Santos precisava de ajuda. E eu voltei para ajudá-lo. Isso deu certo, tão certo, que depois isso virou o 4-3-3. Depois veio o 4-4-2, é outra história. Mas o 4-3-3 foi criado com o Zagallo em função da ajuda que ele dava ao Newton Santos. Isso eu sou testemunha porque eu fiz essa pergunta. Muito bom. Hoje em dia só tem 4-2-3-1 agora. Agora é só 4-2-3-1. Pouca gente sabe essa história. Por que você voltava? Né? Newton Santos. Foi ideia do treinador, criar treino, eu voltava para ajudar o Newton Santos. Palavras textuais do Zagallo. Parreira, e agora assim, o quanto ele te faz falta na tua vida, no teu dia a dia, nessa troca que você tinha com ele? Eu sinto muita falta. Toda vez que eu passo em frente ali onde ele morava, eu me lembro dele. Foi uma figura maravilhosa, um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro. Depois do Pelé, é a maior história, o maior nome da história do futebol brasileiro. O Zagallo foi bicampeão como jogador, jogando todas as partidas. Sim. 58 e 62, titular em todas elas. Tricampeão como técnico em 70. Tetracampeão comigo em 94. Então o Zagallo tem uma história fantástica. E depois foi campeão também. Não, jogou uma final em... Que ano foi? Na França, 98. Finalista. O Zagallo tem uma história fantástica. Ninguém se iguala à história do Zagallo. Em qualquer outro lugar do mundo ele teria uma estátua em cada esquina, pelo que ele fez no futebol. A essência dele era futebol. E ele conhecia muito, sabia muito. Eu aprendi tudo do futebol com o Zagallo. Eu nunca pensei em ser técnico. Eu queria ser preparador físico. Meu sonho era ser preparador físico. Nunca pensei em ser treinador. Eu fui empurrado. Eu não tive a maior dificuldade em ser técnico. Porque me empurraram. Caraca. Vem aqui, vai aqui, assume aqui, pega aqui. Faltou o técnico. Aí foi dando certo. De repente eu era técnico. Sem nunca ter feito força para isso. Mas eu me esforçava. Eu trabalhei com grandes técnicos, eu anotava, aprendia, tenho notinhas. Como o fulano armou o time para jogar, como o Flamengo se preparou para jogar contra o Fluminense, como o Fluminense foi armado para jogar, o treinador, cada palavra eu anotava, tem até hoje anotado. Que isso, pai. Marca aqui, sobra aqui, faz aqui, você vai, você fica. Eu falei, caramba, isso dá um livrozinho. Essas anotações valem ouro, essas anotações. É uma série de 10 temporadas. Coisa de 40 anos atrás. Nossa. Detalhes, né? Como o Fluminense se preparou para jogar contra o Flamengo. Todos os detalhes do jogo. Então é bacana. Escalação,
defesa, marcando mais acima, mais no meio e tal. Fulano pegava fulano, tudo detalhado. Tu tem isso detalhado ainda? Tem escrito. Parreira do céu. Vamos abrir um museu do Parreira. Fazer uma fundação Parreira, alguma coisa nesse sentido. Não, as coisas, entende? Eu sempre gostei de anotar e tal. E o Zagallo foi a essência de tudo. O Zagallo era realmente um autodidata. Mas tem uma falta que ele te faz no dia a dia mesmo? Como amigo, né? Como conselheiro, Confidente, como pessoa que a gente conviveu muitos anos. Vocês se visitavam? Desde 70. Sim, porque ele tinha a vida dele, eu tinha a minha, mas a gente se via bastante, almoçava. A gente não ficava muito tempo sem se ver. E trabalhamos muito tempo juntos, né? Claro. Muito tempo. O Zagallo foi meu coordenador, foi meu auxiliar, fui auxiliar dele, fui preparador físico, ele veio. Então, tivemos uma vida bem intensa, profissional e juntos, né? E eu gostava de ouvi-lo, que o Zagallo era um cara que a essência dele era futebol. Eu nunca vi ninguém igual. Ele fazia coisas assim impressionantes. Mas ele que te inspirou? Ou ele foi a maior inspiração como técnico? Eu aprendi com muita gente. É claro que você aprende um pouquinho com cada profissional, mas o Zagallo foi realmente o cara que mais me impactou. Porque o Zagallo era super detalhista. O Zagallo, né, naquele técnico, vamos marcar na frente. Não, vamos marcar na frente assim. Você pega aqui, você volta aqui, você cobre aqui. Era detalhista. Ele pegava os botõezinhos, botava se diz aquela... Um papel? Papelzinho, ou como é que é, o esparadrafozinho, e botava o nome do jogador. Isso no botão? No botão. Aí ia para a mesa e falava, Carlos Alberto, você acompanha, Carlos Alberto está vendo aqui, e o outro, você acompanha até o meio. Se ele vier lá para o interior, você larga que o outro pega. Aí o cara está ouvindo, está vendo, eu estou ali acompanhando aquilo tudo, anotava e tal. E fui aprendendo, tendo aulas, um privilegiado, ter um cara como o Zagallo. O Zagallo realmente sabia tudo de futebol. Foi o cara que, meu modo de ver, mais entendia do jogo. Tanto é que ele criou o 4-3-3, o 4-2-4. O Zagallo foi campeão do mundo depois em 70, né? É muito bonito ver o senhor falando do Zagallo. É muito bonito ver o senhor falando do Zagallo. Ele foi realmente, depois do Pelé, para mim, é o maior nome da história do futebol brasileiro. Ou junto com o Pelé, né? Porque é diferente comparar o Pelé, mas o Zagallo teve uma grandeza incrível. Mas já que você está falando do Pelé também, em 70 você foi como assistente na preparação física, na Copa? Ou você era o preparador físico? Não, era uma equipe de preparação física. O Chirol era o chefe, o Coutinho e eu. Entendi. E aí você viu de perto uma das maiores seleções. Você trabalhou, no caso, em uma das maiores seleções do desde a eliminatória, foram 5 meses de trabalho. Começou em janeiro e foi até junho. Foram 3 meses de trabalho aqui no Brasil, 1 mês de adaptação à altitude no México e praticamente 1 mês de competição. Caraca! Então, quando eu me lembro, caramba, que privilégio. Não, que privilégio, é. Não, óbvio. Eu tinha 27 anos. Meu Deus. Garoto. Eu era mais jovem que o Pelé. Nossa. Eu me lembro do... Como era o Pelé? Eu lembro do Pelé. O Pelé era sensacional. Profissional, maravilhoso, amigo. O Pelé jogou com o Zagallo na Copa de 58 e 62. Nós nos sentávamos para comer, para almoçar, para jantar e tal. Comissão técnica, o Pelé vinha, cumprimentava. Ele nunca sequer ousou sentar e tal. Ele ia para o lado dos jogadores. E era nosso amigo. E um profissional fantástico. O Pelé nunca ficou machucado, nunca deixava de treinar, cobrava os outros, dava esporro. Seus filhos da puta. O Pelé fazia? Cobrava? Cobrava. No vestiário, pós-jogo, durante? Pós-jogo, ganhamos na Inglaterra e na Copa de 70, né? O segundo jogo, ganhamos da Inglaterra, que era campeão do mundo. Pô. Aí aquela alegria toda, não sei o que lá, até passando do ponto, todo mundo feliz. Saiu do campo.
Veio o Negão, seus merda, não ganhamos porra nenhuma, então vamos pro próximo jogo, aí conta não sei o que lá e tal, o Negão cobrava todo mundo. Caralho. E todo mundo respeitava, óbvio. Muito. Não é respeitava, não, respeitava muito. Mas o pessoal tinha medo dele ou era só respeito? Não, mesmo? respeito. Só respeito. Não. Porque ele era amigo, ele era companheiro e era o maior do mundo, pô. Ninguém contestava isso. Lógico, não tem como. Pelé falou, valeu. O Pelé, eu nunca ouvi ninguém chamando de Pelé. De Pelé, era rei. Fala com o rei. Qualquer coisa, fala com o rei. Internamente, né? A galera internamente então falava isso. Como é que começou o rei? Você sabe, Parreira? Como é que começou a chamar ele de rei? Já veio. Quando chegou em 70, já era o rei, já desde a época do Santos, né? Jogava desde os 15 anos. Qualquer coisa, fala com o rei. Fala com o rei. O rei era ouvido em tudo. Muito o rei bom. era o Pelé. Mas não tinha uma coisa que eu fico espantado quando eu vejo, ainda mais nos tempos de hoje, né? Não tinha vaidade, Parreira, não tinha ego. Não. Por isso ganhou e ganhou bem. Quando o ego se sobrepõe a tudo, não tem jeito, é uma vaidade. Todo mundo estava orgulhoso, todo mundo dava o seu melhor para ser campeão do mundo. Eu me lembro, tivemos uma palestra, né? Qualquer um faria tudo para estar aqui no lugar de vocês. E para quando terminar essa competição, bater no peito e dizer, eu sou um campeão do mundo. Não tem preço. Alguém fez uma palestra que o tema era esse, não tem preço. Bater no peito e dizer, eu sou um campeão do mundo. Isso é conquista, é trabalho. E aquele grupo trabalhou. Falei, foram 5 meses. Começamos em janeiro, 3 meses no Brasil, 1 mês de adaptação à altitude e quase 1 mês de competição. 5 meses preso, muito tempo. Hoje eu fico pensando, seria impossível hoje você ficar com 5 meses com uma seleção presa. É uma data FIFA isolada aqui, outra ali, um calendário louco. Ninguém tem mais saco para isso também, paciência. Tem isso também. É. Ninguém tem. Mas o Brasil não era campeão do mundo, foi em 70, né? Não era desde quando? Desde 62, né? Tinha perdido várias Copas e tal, então todo mundo queria ser campeão do mundo. Várias Copas foi quando você pegou várias Copas. Todo mundo queria. 94 vinha de 24 anos. Todo mundo queria bater no peito e dizer, eu sou um campeão do mundo. Não tem preço. O termo não tem preço. É uma coisa que você vai lembrar para a vida toda. Quantas pessoas no mundo têm um privilégio de bater no peito e dizer, eu sou um campeão do mundo? Pouquíssimas. Isso foi ressaltado, foi falado. Vocês têm o privilégio de serem campeões do mundo. Depois de 24 anos. Você levava esse discurso também pro teu vestiário, né, em 94. Sim. Cara, eu tô pensando porque 70, é isso que a gente tá falando, beleza, ali tinha as Copas desde 62, e o Pelé era o rei. Mas a seleção inteira era absurda. Eram os melhores jogadores do mundo, quase em todas as posições. A seleção toda era incrível. Óbvio que tinha o rei e era a diferença maior, unanimidade. Mas a seleção inteira era absurda, Parreira. Ninguém ganha uma Copa do Mundo se não tiver um time qualificado. Ninguém ganha sozinho, né? Não basta só a qualidade técnica, a qualidade tática, a motivação, a camisa, tem que ter qualidade. E o Brasil tinha. O ataque era Rivelino, Pelé, Tostão, Jairzinho, olha só. Não precisa dizer mais nada, né? Rivelino, Tostão, Jairzinho, Pelé. Não, mas aí você vai pro meio campo também, você tem o Gerson, né? Você tem a galera muito, né, assim... Tudo era bom. Alberto, todo mundo era bom. Que isso, cara. Que seleção absurda. E tinha o trabalho da comissão técnica, a preparação física, o trabalho do técnico, que coordenou o time, organizou o time. Porque o segredo do Brasil naquela ocasião não era nem botar para jogar, era organizar sem a bola. O grande segredo do futebol brasileiro, do técnico brasileiro naquele momento, era organizar o time sem a bola. Com a bola, a gente sempre jogou. Tinha qualidade. Não, parece óbvio, mas é o óbvio que funciona. Tem que saber jogar sem a bola. Sim. Como é que vai marcar, como é que vai se posicionar, os espaços que vão ser cobertos. Jogar sem a bola. Então o Zagallo chegou e fez isso em 70. Organizou o time sem a bola. Coisa que ele já fazia desde 58, 62, como jogador. Botar o Pelé para marcar. Não,
Todo mundo. Botar o Pelé, todo mundo. Então o Zagallo criou o tal do futebol compacto. Em 70 o Brasil já fazia isso. Perdia a bola, voltava todo mundo no grande círculo. Compactava o time. Então não tem nada, para nós, não tem nada de novo. Em 70 o Brasil já fazia isso. Juntava as linhas. Compactava. Perdia a bola, o Zagallo. Quero do círculo central a intermediária. Compactava. Juntava as linhas. O adversário falou, esses caras, eles jogam, os europeus, né, com espaço, eles adoram ter espaço para correr. Se tirar os espaços deles, eles se perdem. Eles não tem paciência em tocar bola, não tem. Então vamos tirar os espaços, compacta. Intermediária. E pronto. Cara, campeão. Eu tenho tanta pergunta na minha cabeça agora. Detalhezinho, mas compactava o time. Juntar as 3 linhas, meio de campo, defesa, meio de campo e ataque. Um bloco só. Quer dizer, isso já em 70 o Zagallo já fazia. Então não foi campeão por acaso. O segredo foi aprender a jogar sem a bola e ser compacto. Isso é um pouco do que falta hoje, Parreira? Na real, não de hoje, né? Mas de uns tempos pra cá ou não? Hoje é uma cobrança. É que não é fácil fazer. É fácil falar que jogar sem a bola. Isso mobiliza muita coisa, né? Sim. A parte física, a parte técnica, a parte tática, a compreensão, coordenação. Um sai para marcar, o outro não sai. Tem que ter coordenação entre as linhas, né? A bola está de um lado, todo mundo fecha daquele lado. A bola está no meio, os laterais fecham, vai tirando os espaços, vai ocupando os espaços. Tem que ter coordenação. Tem que estar organizado. Não basta só correr e marcar. Tem que estar organizado. E o Zagallo fazia isso muito bem. Não, é o que eu fico pensando, se você falou que esse era o segredo, se a gente consegue descobrir esse segredo. Então, eu fico na dúvida se a gente consegue descobrir um outro segredo atual pra gente ganhar uma Copa de novo ano que vem. Porque é isso que me... Isso todo mundo faz hoje, não tem mais segredo. Todo mundo faz isso. O mundo todo. Joga com e sem a bola. Sendo compacto. Sendo compacto. E hoje em dia, a parte física, você que é preparador físico e sabe dizer bem... No final, o que vai prevalecer é a mentalidade, é a vontade, é a parte física, é a habilidade, a inteligência para decidir um lance, uma jogada. Isso aí a gente sempre vai estar um pouquinho à frente. Como é que se ganha o Hexa, Parreira? Como é que se ganha o Hexa? A gente tem a receita do Hexa agora. Ano que vem a gente levantar, cadê ela? A gente levantar ela aqui, ó. Para ano que vem tá todo mundo, todos os brasileiros felizes levantando ela aqui, ó. Como é que a gente faz para ganhar? Qual é o segredo, Parreira? Como é que a gente vai fazer assim? Como é que a gente faz assim? Se fosse fácil, né? Todo mundo era campeão o tempo todo, né? Não tem jeito, é trabalho, ter coordenação, ter uma boa equipe, ter um bom espírito, um bom planejamento e ter uma maneira definida de jogar. Isso é fundamental. Saber o que quer. Você acha que a gente está no caminho? Sabe que agora joga muito, né? Muda muito o time, vem. É complicado. A gente só chega na hora da verdade quando você junta para preparar para a Copa. Embora os amistosos já vão te dando uma base, né? Quem você bota para jogar, como vai ser a defesa, mas a fase final de preparação é fundamental. E Carlo Ancelotti é um bom nome pra gente? A gente pode ficar tranquilo com ele? O excelente, excepcional treinador. Um bom comunicador, conhece futebol, os jogadores gostam dele, eu tive contato com ele diversas vezes. Acho que o Brasil, se tivesse que trazer um técnico estrangeiro, o nome é ele. Por que você diz isso com tanta convicção, Parreira? Eu conheci o trabalho dele, eu fui lá no Milan, quando ele era treinador, conversar com ele diversas vezes, vi ele dando treino, jogadores... Eu ia convocar jogadores para a seleção, tinha que pedir a ele, tá? Ia lá conversar, olha, vou precisar desse jogador 10 dias, 15 dias, e ficava vendo o treino, tudo. Ele trabalha, os jogadores gostam dele, ele é um cara que vai para campo, não é aquele técnico que fica de fora, não, ele ia para campo, ele dava treino, cobrava falta, córner. Eu o vi trabalhando e exigindo, cobrando, então eu acho que é um bom nome. Ele entende da pelota, né? Ele entende da bola. O trabalho dele, se for olhar a carreira dele, o sucesso que ele fez lá do Milan, em todos os clubes, então acho que o nome, se tivesse que vir alguém de fora, acho que o nome certo foi o dele. Mas você gostaria de um técnico de fora ou um técnico daqui? A gente tem essa matéria-prima aqui? Eu sempre torci para que o técnico sempre fosse brasileiro. Uhum. A minha opção sempre seria um técnico brasileiro.
Mas o Ancelotti acho que foi uma boa escolha. Foi uma boa escolha. É muito vitorioso também, né, cara? Também, O cara que já sabe como é que ganha também. Já tem o gostinho, né? E trabalhou há muito tempo com brasileiros no Milan, sempre. O Conhece. Real Madrid também. Então... Bom, a gente tem a nossa maior estrela que joga no Santos, Neymar. Óbvio que o Vini Júnior também é um dos melhores jogadores do mundo. Vai ajudar muito a seleção, mas a gente tem o Neymar no Santos. E muito se fala se ele volta ao grande e ao melhor nível do futebol dele para ajudar a seleção. Nada melhor do que Carlos Alberto Parreira falar sobre isso. Olha, o Neymar tem só 33 anos, né? Ainda dá para uma pegada final, ainda dá. Porque qualidade ele tem demais. Outro dia eu estava vendo um jogo dele aqui. O Neymar não é só a finalização. Ele vem no meio de campo, ele mete cada bola. Ele é muito inteligente para jogar. Eu acho que o Brasil ainda vai... Não é precisar, ele ainda vai ser muito útil à seleção. Especialmente numa Copa do Mundo. E tem que ter estrelas, tem que ter jogadores decisivos, tem que ter jogadores que façam a diferença, e o Neymar tem isso tudo. E puxa a responsabilidade também, né? A camisa pesa, os adversários já olham falando que tem o Neymar, dobra a marcação e deixa solto o Vini Júnior. Ele faz a diferença, ele faz, continua fazendo. E ele passa confiança também para os jogadores que estão do lado dele, né? Sim, sem dúvida. Parreira, agora vamos seguir um pouquinho mais da tua história, porque depois de 70 como preparador físico, tem muita coisa que aconteceu até 94, mas a minha dúvida é, quando definitivamente chegou o convite para você assumir a seleção brasileira? Em qual momento e como foi esse convite para você? Como é que foi você que aceitou esse desafio de ir para Gana assim no VaptVupt? Como é que foi para você esse convite para se tornar treinador da seleção brasileira? A primeira vez eu acho que foi em 91. A memória tá maravilhosa. Foi em 91. Eu fiquei um ano só, que depois eu fui para o exterior. Depois foi em 93, antes da Copa de 94. E como é que foi o convite para você? Quem que falou para você? Quem que te chamou? Ricardo Teixeira. Ricardo Teixeira te ligou? Aí já tinha telefone. Ele não me ligou, ele foi na minha casa em Angra. Aí depois nós marcamos um encontro e ele confirmou o convite. Mas ele foi na sua casa, bateu lá, Parreira. Não, ele também tinha casa em Angra e tal, me ligou. Fizemos uma paella. Tem farinha? Tem açúcar. Tem açúcar. Eu já conheci o Ricardo de muitos anos atrás, né? Porque ele era o genro do Avelange, né? Genro, né? Casado com a filha do Avelange e tal. E ele sempre esteve envolvido e ele sempre foi um bom dirigente. Eu respeito muito ele. Ele sempre deu todo o apoio aos treinadores. Ele nunca sequer perguntou qual seria o time, jogadores que seriam convocados, mas eu fazia questão absoluta, até estava conversando outro dia com o jornalista, quando saía a relação, antes de divulgar a imprensa, eu pegava a relação, levava uma cópia, ia lá no escritório dele, para presidente, a relação é essa aqui, já pronta e assinada. Ele olhava, Parreira, legal, parabéns, tal. E claro, sempre foi assim. Nunca interferiu? Em nada. Sempre deu apoio o tempo todo. Quando nós perdemos para a Bolívia na altitude, foi um escândalo, não sei o que lá. A Bolívia já tinha vencido da Argentina de 6, né? Quando nós voltamos, ele marcou comigo a Rua da Alfândega ainda, 70, às 10 horas da manhã. Não era um horário comum, porque a CBF só abria 1h da tarde. Bom, ele me ligou, 10 horas da manhã, eu fui lá. Cheguei 10 horas da manhã, ele estava lá. Quando eu entrei na sala, ele falou, bom dia, Parreirinha. Acabou. Bom dia, Parreirinha. Acabou. Tudo certo. Não podia ser mais amistoso do que isso. Tem esse jogo aqui e tal, vamos ver aqui a programação, estou pensando em fretar um avião. Assim. Incrível, né? Caramba. Isso era uma tática, uma maneira de dizer, você está dentro. Fica tranquilo, né? Não. Trocamos uma palavra. Marcou comigo 10 horas, queria falar contigo, tal. Bom, vou lá.
fiquei na dúvida. Sei lá, o que vai acontecer, eu vou lá. O que vai acontecer 10 horas da manhã? Ou não é horário típico? Cheguei, entramos no escritório. Bom dia, Parreirinha. Acabou. Aquele nervosismo até já passa, né? Aqui, tem uma viagem aqui, vamos fazer, tal. O Ricardo era assim. Ele dava apoio mesmo. Caramba. Mas antes desse momento com o Ricardo, eu vi muitas entrevistas, porque você é muito querido por muitos jogadores e dirigentes. E aí eu vi uma do Cafu, eu vi uma do Vampeta também, eu vi de algumas pessoas. E o Cafu, por exemplo, ele fala que o senhor queria, porque estava mal, que não sabia se ia ficar ou não, que o Jorginho foi uma das pessoas que falou, não, senhor, o senhor vai ficar e a gente vai ganhar essa Copa do Mundo. Agora a gente já começa os bastidores de 94. Foi isso que aconteceu? Você estava balançado com as derrotas, com essa pressão? Não, tinha uma pressão muito grande. Sabe que sempre tem. Na eliminatória nós tínhamos perdido o primeiro jogo contra... O Brasil tinha perdido a eliminatória, não sei contra quem foi Equador, a 3.800 metros de altitude. Tinham vencido da Argentina de 6 e tal. E aquele ambiente, a imprensa, o Parreira vai sair, o Parreira não sei o que lá e tal. Um dia, na hora do almoço, logo após a apresentação, acabamos o almoço, quando nós levantamos a comissão técnica, o Jorginho, o Branco, não sei quem era, o capitão... Dunga, Parreira, Ricardo Rocha, olha aqui, ninguém vai sair não, vai continuar todo mundo junto, nós vamos ser campeões do mundo. Incrível. Isso falando para você? Para mim é a comissão técnica toda. Que história é essa que você vai sair? Os jogadores, na hora do almoço ali em pé. Vamos ficar e vamos ser campeões do mundo juntos. Acabou. Cara, esse sorriso é muito bom. Não. Acabou. Você não precisa de voto de confiança melhor do que esse. Você sabe que os jogadores estão com você, não precisa de mais nada. Tem o presidente, tem o jogador, tá tudo certo. Eu não falei nada, negócio de imprensa, sabe como é que é? O Brasil perdeu o primeiro jogo na eliminatória e perdemos lá na altitude e tal. Não atrapalhou em nada, mas primeira derrota eliminatória. Nossa. E fomos campeões do mundo em seguida. Nossa. Em 93, Ricardo Rocha teve aqui também. Uma galera dessa época teve aqui. Ricardo Rocha conversou muito com a gente. Foi muito especial também ter ele aqui. Foi ano passado, era o começo do basquete. Inclusive um abraço pro gigantesco Ricardo Rocha. Ele comentou sobre a importância, principalmente do Romário, naquele último jogo contra o Uruguai. Porque assim, foi muito curioso o quanto... Eu nasci em 97, Parreira. E aí, eu não faço ideia do que aconteceu, porque eu não vi. Então depois eu estudei o que aconteceu. E a gente se ouve falar de Romário e Bebeto. Mas a importância do Brasil e Uruguai e o que o Romário fez naquele jogo é impactante demais. Sim. Ninguém tem dúvida disso. Entendeu? Só que depois que eu fui entender isso não é tão falado midiaticamente. E aí, ouvindo da boca do Ricardo Rocha, e aí depois eu fui pesquisar ainda mais, o Romário, foi engraçado, eu tô tentando lembrar o que ele falou. Ele falou assim, eu vou acabar com o jogo, não foi? Vou dar chapéu, caneta, lembra? E o Ricardo fala que foi o melhor jogo que ele já sai no intervalo, aí ele fala assim, que ele vai cobrar porque o Romário fala que ele vai fazer o gol. Aí ele fala, e o gol? Ele fala depois, no segundo tempo, na volta. O Romário, as perguntas que às vezes fazem, por que ele só veio no final, né? Ninguém tinha dúvida da qualidade do Romário. Ele estava lá fora, jogando no Barcelona, e em muitas ocasiões, quando havia convocação, o Barcelona não liberava, e ele não ia. Aí jogava Careca e Bebeto, não me lembro, Careca, não sei o que lá, Miller e tal, e o Romário não vinha. Quando ele se apresentou, já depois de 3 anos, aí foi para o final, já para a eliminatória e para a fase final, até por uma questão de bom senso de quem comanda, jogou a eliminatória toda, Romário e Careca e Bebeto e tal. Vamos começar os jogos com Careca e Bebeto, que eram 2 grandes jogadores. E o Romário ficou no banco. Aí a imprensa toda... O Romário até também não vinha sendo convocado. E o Romário, tal, sempre fustigando, né? E eu sempre dizia, ele volta na hora certa. Você tem que ser inteligente também, né? Para explicar. Não, o Romário está nos planos. Ele volta na hora certa. Eu me lembro disso que eu falei isso umas 500 vezes. Ele volta na hora certa. Não, o Romário está fora. Não, ele volta na hora certa. E chegou a hora certa, que foi a final.
que a Bolívia ganhou de não sei quem e pegou uma das 2 vagas. Aí sobrou uma vaga para Brasil e Uruguai. E tudo pode acontecer. Um Brasil e Uruguai no Maracanã, tudo pode acontecer. Aí o Romário ainda não tinha jogado. Aí eu tô em casa, estava até em Angra, na minha casa de Angra, voltando devagarinho, 3 horas de viagem. Pensando. Quando eu cheguei em casa, eu peguei o telefone, liguei pro Américo e pro Zagallo e falei, ó, tô trazendo o Romário. O que aconteceu nesse caminho? Domingo de noite, tô trazendo o Romário. Os 2, Parreira, é isso mesmo, vamos trazer. E o Romário veio, chegou, espírito aberto, feliz da vida e foi decisivo nos 2-0 contra o Uruguai. Então não teve briga, não teve nada, foi assim, não teve imposição de ninguém. A história é essa. Se te contarem diferente, é mentira. Não, eu tô ouvindo da sua boca, eu achei que eu vou acreditar em alguém. Não, se contarem diferente, é mentira. Meu Deus. Zagallo, tô trazendo o Romário. Américo também teve aqui. Américo também comentou sobre isso. Tô trazendo o Romário. A Marluce mandou... Continua. Pronto, aí o Romário veio e fomos muito felizes com ele. O resto é história. Ele foi fundamental. Não só naquele jogo, como durante a Copa. A Marluce mandou uma pergunta pra gente, aliás, um salve pra Marluce. Beijo, Marluce. Beijo. Como lidar com o clamor popular pela convocação do Romário, que só ganhou a chance porque o Miller se machucou? Você acha que é por aí? Não. O Romário, ele viria, era questão de um momento. Houve um impasse lá com o Zagallo e tal, e nós ficamos impossibilitados, entre aspas, de trazer o Romário naquele momento durante a eliminatória. Durante os jogos. Entendi. Não houve imposição. É claro que a imprensa cobra o tempo todo a presença de qualquer jogador, o Romário principalmente. Principalmente quem está de fora, porque a gente tem que ter notícia, né? E o Romário era realmente um nome, era o melhor jogador do Barcelona, tal, ninguém discute isso. Mas tinha havido uns pequenos problemas lá com o Zagallo e tal, então a gente foi jogando sem o Romário, o time estava ganhando, classificando. Chegou um momento decisivo, que era contra o Uruguai. A Bolívia pegou uma das 2 vagas. Se a gente perde, a gente estava fora. Aí... Eu fico imaginando o Romário depois do jogo. Como é que foi essa resenha com ele? Ele chegou a conversar com você ou com o Zagallo? Não. Depois que ele fez o que ele fez em campo? Não. O Romário não tirou mondinha? O Romário não tirou uma onda, Parreira? Não, ele não tirou. Não saiu grandão? Não. Ele respeitava muito. Era muito. Onda não tirou. O Romário sempre ele foi muito autoconfiante, o que é bacana, né? Ele sempre teve muita personalidade, o que é ótimo, né? A carreira dele se caracterizou pelas qualidades que ele tem e pela personalidade dele. E ele veio, quando chegou, se enquadrou bem, sorridente, foi mais um do time. Mas depois, quando ele faz os 2 gols, que ele vai pro vestiário, não deu uma cutucadinha assim, tipo... Olha só, é muito tempo atrás. É claro que eu devo ter dado um abraço nele, mas não me lembro o que foi que nós falamos, que nós trocamos. É claro que... E dali para frente ele foi figura fundamental, né? Na Copa de 94. E qual foi o teu sentimento ali, Parreira, nesse momento? Tipo, cara, estamos classificados. Ufa! Agora é a Copa. Não. Era uma coisa impensável, né? O Brasil não ia à Copa do Mundo. Exato. Porque nunca tinha acontecido e nunca aconteceu. Então, tinha uma responsabilidade muito grande. Quem comanda é que sabe. Exato. Olha, naquele jogo foram 120 mil pessoas, o Maracanã. Olha a responsabilidade. A torcida foi fantástica o tempo todo. Era Brasil. Foi um clima assim que eu fico arrepiado até hoje de lembrar. Maracanã lotado, aquele ambiente de positivo, vamos ganhar. E todo mundo sabia da importância do jogo. Se a gente empatasse, estava dentro. Mas se perdesse, estava fora da Copa. Coisa que nunca tinha acontecido e como nunca aconteceu até hoje. Então isso não parece, não, mas bota uma carga em cima muito grande. E o Uruguai no Maracanã. Pela primeira vez, exatamente, não ia uma Copa do Mundo, nossa. Exato. E o Baixinho foi fundamental, entrou com aquela frieza dele, né? Fez os 2 gols e tal, e o resto é história boa. Nossa, sensacional. Teve um outro cara que também foi convocado em 94, que foi o Vampeta, não foi? O Vampeta, eu vi um podcast do Vampeta, que o senhor foi treinador dele em 2002 no Corinthians. Inclusive ganhou quase tudo no Corinthians ali. E aí ele comenta que ele te perguntou do porquê que o senhor não colocou o Ronaldo
no jogo contra Camarões, que já estava classificado. E o senhor fala para ele que se o senhor coloca o Ronaldo naquele período, a imprensa ia acabar com a seleção brasileira. Porque pelo que ele treinava muito. Então ele ia acabar com o jogo. Não é que sem necessidade, mas ele ia jogar muita bola e ia ser uma pressão muito grande. Eu queria ouvir isso, obviamente, na sua boca. Não me lembro. Quero saber essa história. Isso. Não me lembro do tempo. Tá. Mas então por que o senhor não colocou o Ronaldo antes naqueles momentos, quando já estava classificado? Não usou mais vezes o Ronaldo? A pergunta é, bota o Ronaldo, tira quem? O Bebeto ou o Romário? Aí, ó. Toma. Não, é fácil, né? Tá bom, bota o Ronaldo, sai quem? Não dá pra jogar com 12. Muito bom. Sai o Romário? É fácil, né? O Ronaldo, Essa risada é muito boa. o Ronaldo estava começando a carreira. Tinha 17 anos. Isso. Era um jogador que prometia muito. E eu fui muito feliz em tê-lo levado. Ele poderia nem ter ido à Copa. Mas eu falei, não, eu tenho que levar esse cara. É uma promessa do futebol. É um fenômeno. Eu tenho que levá-lo. Arranjei um lugar para ele foi. Acabou nem entrando no programa, porque não foi preciso. Se tivesse sido preciso, ele teria entrado. A pergunta simples é essa, é momento. Bom, sai quem? Sai o Bebeto? O Bebeto, naquela ocasião, era um tremendo nome. O Romário é a mesma coisa. Então, entendi. Como é que foi essa ideia de chamar o Ronaldo? Você que ligou? Ronaldo, como é que foi? Às vezes em que ele foi convocado com 17 anos e jogou muito. Não foi ideia. Ele, no Cruzeiro, ele estava arrasando com novinho e tal. Era uma obrigação convocá-lo. E quando ele foi convocado, ele entrou, fez gol. Entrou outro jogo, fez gol. Já era aquele fenômeno. Sim. Então não tinha como deixá-lo fora do grupo final, embora ele não tivesse jogado. Mas sabia que se precisasse tinha um menino no banco que jogava muita bola e poderia chegar junto quando precisasse. E olha, eu digo aqui com a maior naturalidade, eu não preciso fazer média. Naquele momento, se precisasse mexer, o Miller ainda estava na frente dele. Porque o Miller já tinha jogado uma Copa e tal. Não quero comparar valores, se é melhor ou não, mas eu digo em experiência para uma Copa do Mundo, para a importância de uma Copa. O Ronaldo estava começando uma carreira, era um fenômeno. Tanto é que foi, né? Entendi. São momentos e momentos. São decisões que são tomadas no momento e na hora. Entendi. Parreira, voltando um pouquinho. Sem o Romário, o Brasil iria para a Copa? O Romário foi fundamental. Eu só posso dizer isso. Iria, não iria, o Romário foi fundamental e naquela final ali das eliminatórias e na Copa do Mundo. O Romário foi o melhor jogador da Copa, não foi? Foi, fez 5 ou 6 gols. Você falou uma frase em 2014, o Romário foi o cara que me fez campeão do mundo. Eu tinha dúvidas antes, mas ele provou que eu estava errado. Não, eu nunca tive dúvida. Não. Uma frase sua em 2014. Pô. Não, eu sei, eu nunca tive dúvida com relação ao potencial do Romário. Nunca. Era questão de alguns acertos fora de campo e tal, então ele veio na hora certa. E eu me lembro que eu era muito provocado, é o termo, né? E o Romário está fora? Eu falei, não, ele volta na hora certa. Falei isso 500 vezes. Você teve conversa com ele disciplinar, Parreira? Tipo, não, nada? Nada. Ele veio, convocou, entrou. Ele nunca nos deu nenhum trabalho, nenhum problema. Nunca. Zero. Então por que você levou tanto tempo para chamar? Dava ansiedade, Parreira. Coisas extra-campo. Probleminha lá com o Zagallo e tal. O time estava ganhando, tudo. A gente sabia da importância dele. Era questão de momento. Romário volta, eu me lembro 500 vezes eu respondi essa pergunta. Mas ele volta na hora certa. Mas você teve que convencer o Zagallo ou não? Não, absolutamente. Quando a gente chegou na última partida contra Uruguai, que a Bolívia ganhou a vaga no sábado, o jogo de domingo então passou a ser vida ou morte para a seleção brasileira. Eu cheguei à noite em casa, sábado, liguei para o Zagallo e para o Américo. Estou trazendo o Romário. Os dois na hora, ok. Concordaram. Não deram contra e tudo. Não é concordar, não houve nenhuma interrogação, não, porque não. Acabou. Romário era o Romário. Ele no Barcelona vinha se destacando, jogando e foi a decisão acertada.
Romário volta, falei, volta. Quando? Na hora certa. Romário volta, o Romário está fora? Não. Onde é que ele volta? Na hora certa. Voltou na hora certa. Ô, Parreira, A importância de você saber se comunicar. O timing perfeito. É. Quando o Baggio pegou aquela bola para bater o pênalti, como é que estava o teu coração naquele momento? Você consegue se lembrar da ansiedade quando ele pegou aquela bola para bater? Teve um dos pênaltis que eu não vi, que eu fechei o jogo. 2, não me lembro qual foi. Foi esse ou não? Acho que não foi esse, não. Mas olha aqui, naquele momento você fica num estado letárgico, você não sente nada, não vibra nada, não chora. Eu não chorei. Eu fui chorar depois da Copa. Imagina que é uma Copa do Mundo, você ser tetracampeão do mundo. Pô. Eu fui chorar quando o avião estava retornando ao Brasil, foi descendo em Recife, que o piloto falou, olhem só, tem 3 milhões de pessoas nas praias da Boa Viagem e tal, que nós olhamos pela janela, foi a primeira lágrima que caiu. Depois, 3 dias depois. Você fica num estado de letargia, preso. Foi o primeiro desabafo. Uma cena que me marcou o avião muito. Descendo. Praia da Boa Viagem, em Recife. Aquela cena que você é jogado pro alto, né? Que você está pelos jogadores é. No braço de todo mundo. Aquela cena me marcou muito. Eu tenho lá em casa essa foto, é muito bacana mesmo. Porque a Copa do Mundo não tem como descrever. A pressão é muito grande, o emocional é muito grande. Você tem que estar muito seguro de si, tem que estar muito bem apoiado pela família, pelos amigos, pelo grupo, porque... ainda mais o Brasil, que não ganhava 24 anos, pô. Era uma pressão assim desumana. Você tem que ter um grupo muito bom, muito forte, uma família muito boa, amigos ali do teu lado para te apoiar, para você conviver, trocar ideias, ter segurança naquilo que você faz, nas decisões que você tem que tomar, porque são decisões assim importantes para o futebol, mas acaba sendo para o Brasil, né? Um ser humano mesmo. Um ser humano tem repercussão muito grande, vai além do futebol. Ô Parreira, pouco se fala sobre a importância do Dunga nessa Copa do Mundo. Eu queria ouvir do senhor qual foi a importância de Dunga em 94. O Dunga era um ponto de equilíbrio. O Dunga era um jogador contestado, porque veio de 90 tal, o Brasil perdeu, a era Dunga, lembra? Uhum. Negativamente, era Dunga, negativamente, tudo era contra o Dunga. Mas eu gostava do Dunga, o Zagallo gostava do Dunga, a comissão técnica gostava do Dunga. E nós vamos trazer o Dunga. E ele veio. Porque nós gostávamos dele. Achávamos que ele era bom jogador. Personalidade, equilibrado, bom profissional. E na hora que o Raí saiu do time e tal, que o Dunga entrou, nós tínhamos que escolher um capitão. Não houve a menor dúvida. Unânime, Dunga. Todo mundo. Porque ele era um exemplo de dedicação, de homem de grupo, treinava o tempo todo, orientava os caras, cobrava, dava esporro, chamava atenção, o nego respeitava o Dunga. E um jogador dentro de campo utilíssimo. Ele entendia de futebol, ele sabia cadenciar o jogo, ele sabia virar de um lado para o outro. Tal. O Dunga era um jogador fundamental. Não era o cara dos gols decisivo, mas ele dava equilíbrio técnico, tático e emocional ao time. Ajudava no equilíbrio técnico, tático e emocional. Você tinha muitas lideranças, né, nesse time, não, Parreira? Tipo, o Ricardo Rocha também me parece um cara muito forte, muito de vestiário, muito de grupo. Ricardo Rocha, Cafu, Dunga, nossa, o próprio Mário, Bebeto, Branco, Jorginho. Então, não é campeão do mundo por acaso, entende? Você tem muitas lideranças, jogadores de personalidade, bons tecnicamente, bons de grupo, maravilhoso. Eu fico... Quando a gente faz um retrospecto, ninguém é campeão do mundo por acaso. Tem que juntar isso tudo, a parte técnica, a parte tática, a parte emocional, o trabalho de grupo, porque não é fácil ficar 5 meses juntos.
com uma cobrança estúpida, né? Porque só tem cobrança. Exato. Retorno só se ganhar. Se ganhar, tá tudo ótimo. Tudo Se ótimo. perder... Pô, 24 anos depois, tinha perdido pra Argentina em 90. Uma pressão toda. E o pau comia de vez em quando, Parreira? Porque é tanta gente, né? Tantas lideranças. De vez em quando o pau comia no vestiário, no pessoal, tinha alguma... Não. Era muito tranquilo em relação à liderança, Tinha cobrança, mas uma cobrança dura, mas sem passar os limites do respeito, né? Entendi. Sem passar dos limites do respeito. Os jogadores se respeitavam muito. Ô, Parreira, um ponto aqui. Você é campeão em 1994, mas você não fica para a seleção brasileira. Por quê? Essa é mais uma dúvida minha mesmo, do Lucas. Eu já tinha um contrato assinado com Valência. Já tinha um contrato assinado antes da Copa. Entendi. Então você só ia realmente ficar na Copa do Mundo independente do resultado. Eu só não podia anunciar isso, falar. Ah, tá. É claro que eles lá mantiveram, quer dizer, um contrato. Eu tinha um compromisso assinado, entende? E eles ficaram quietinhos e eu também aqui. Quando acabou a Copa, a gente anunciou. Entendi. Então não foi nada depois da Copa. Já era um compromisso assumido antes da Copa. Entendi. O Zagallo não te dava uma ligada, não, pra saber uma dica também? E aí, o que tu acha? Leva quem? Você não se reuniu em Angra, não? Ao contrário, eu que ligava pra ele. O mestre era ele. Sempre foi. O Zagallo era uma autoridade. O Zagallo era impressionante. O Zagallo viveu a vida toda para o futebol, desde os 14 anos, 15. E ele não fazia nada, era futebol o tempo todo. Apaixonado, né? Apaixonado. A essência dele era futebol. O senhor retorna para a seleção brasileira e é campeão da Copa América. Aquela Copa América de 2004, com aquele gol do Adriano contra a Argentina, que eles se doem disso até hoje. É maravilhoso ver os argentinos chorando. Maravilhoso. Por conta daquele gol do Adriano. E desde que me lembro até hoje. Não é? A bola dentro da área, ele domina, gira e tum! No finalzinho. 48 do segundo tempo. E a gente ganha nos pênaltis depois. Incrível. Foi maravilhoso, não foi? Ganhar da Argentina é bom demais, Parreira. Muito bom. Para eles e para nós. Para eles e para nós. É diferente. Não me pergunta, olha que nós jogamos eu joguei como treinador contra a Alemanha, Inglaterra, mas a Argentina é um feeling diferente. Entendi. Ainda mais se vale, né? Uma Copa América, uma eliminatória. É amistoso, mas quando é uma eliminatória, uma Copa América, o sabor é diferente. Não, e do jeito que foi, no finalzinho, com o gol do Adriano, daquela forma. Foi, me lembro até hoje. Aquela bola dominada, não sei como ele conseguiu dominar no meio daquele... E virar, e girar. Toda, girar e pum. Não, eu vi um documentário dele que ele fala que ele tentou dar uma cotovelada no cara. Que ele viu, ele tava tão... É sério, eu vou mostrar esse vídeo depois. Ele tava tão bolado que ele tenta dar uma cotovelada, ele erra, e aí a bola cai no pé dele. E aí ele pega aquele chuta, ele fala que ele nem viu. O Adriano, enfim, é outra pessoa... É outra alma do futebol, é um cara do bem, pelo menos que o parece. Não, e foi um belíssimo jogador. Belíssimo jogador. Ganhamos uma outra competição também com ele. Uma competição que nós ganhamos sei lá, Copa do Mundo, eu não sei. Ele foi o... Copa das Confederações. Adriano era um belíssimo jogador. Jogava muito, cara. Imperador. Parreira, e o Maradona? Você conhecia o Maradona? Tinha alguma coisa em relação? Uma vez um jogo da FIFA, eu fui o técnico, né? E o Maradona fazia parte. O técnico era só taria que eu nem ninguém ousava chegar, pegar aqueles caras Gullit e Maradona, não sei o que lá. O bom senso dizia, como é que eu vou escalar esse time? Eu chamei o Gullit, chamei não sei o que lá, falei, que vocês escalem o time aí, como é que vocês querem jogar? Com linha de 4 no meio. Como é que eu vou... Maradona, Gullit, não sei o que. Imagina aí, Zidane. Não, isso é esse nível aí. Uhum. Eu tinha que ter... Não é humildade, eu tinha que ter o bom senso de deixá-los resolver mesmo. Era um treino, um jogo amistoso, uma brincadeira. Não, tem que jogar, tática, tem que marcar. Não. Vocês resolvam aí o que vocês querem fazer e como vocês vão jogar. Só me fala que eu preciso anotar aqui para passar para a imprensa.
E o Maradona? Eu vou querer, não, vamos jogar assim, vamos marcar aqui, vamos fechar aqui. Estragar a Não, festa. Foi ótimo, bom senso isso aí. Bom senso. Entendi. Tá, mas aí o Maradona tava nesse time? Tava no time, adversário, não sei, tava. Esse- Maradona, Zidane. Mas você chegou a trocar alguma coisa com ele, falar com ele alguma coisa? Maradona estava no time adversário, eu acho. É tanta coisa, foram tantas coisas. Muita história, Parreira. Não me lembro. Mas eu sei que eu estive com o Maradona diversas vezes. Era um craque, né? Craque, uma figura humana fantástica. Todo mundo fala isso. Todo mundo gostava dele, ele Sim. se ambientava, pequenininho, simpático e tal. Estive com ele na Copa da África do Sul. Mas era o mesmo da FIFA, né? E ele estava com a gente almoçava e jantava juntos, simpático o tempo todo, uma figura humana fantástica. Incrível. Eu ouvi bastante da seleção ganhar da Argentina é bom. Eu fiquei muito com isso na cabeça. A gente vai falar de 2006 rapidinho. Ganhar da Argentina é bom, seleção brasileira, ou ganhar do Flamengo é melhor com a camisa do Fluminense? Ah, mete essa, né? Os dois. Aí, Os dois. mete essa, Os né? dois. Eu tô fazendo a pergunta pro Parreira. Os dois. Parreira, tu é muito tricolor, Parreira? Tu é muito flu? Sempre foi? Sou. Não, no início da minha vida, como garoto e tal, influência dos Era Flamengo. avós portugueses, vascaíno. Caramba. Vascaíno? O Parreira... Não, o início da 11, 12, Aquela foto 13 de criança, anos, tal. 12 anos. Vasco. Meus avós todos eram todos portugueses, todo mundo torcia pelo Vasco. Eu gostava do Vasco e gosto até hoje, mas depois que eu fui trabalhar no Fluminense, aí eu virei tricolor mesmo. Tricolor de coração. Tá vendo, E Lucas? foram mais de 10 anos, né? Muitas vitórias e tal. É uma identidade, uma identificação muito grande. Não é? Sim. 1984. Campeão brasileiro em cima de Vasco da Gama. Assis Washington, Romerito, Tato, Paulo Vitor, Delei. A gente tinha uma máquina na mão com Carlos Alberto Gomes Parreira treinando esse time. Mas o jogo mais importante dessa campanha foi a vitória contra o Corinthians no Morumbi. Foi assim, um dos jogos mais marcantes da minha carreira como técnico. O Corinthians tinha vindo aqui no Maracanã, ganhou de 4-0 do Flamengo, eliminou o Flamengo e domingo seguinte era contra o Fluminense, lá no Morumbi. E já viu, né? A imprensa paulista, a festa toda, e só dava Corinthians. Corinthians. Teve um jornal, não me lembro qual foi, eu não guardei, porque isso não é para ser guardado. Fizeram uma caricatura minha com aquele bonezinho de burro, não sei o que mais. Que isso? Tal. Pra você ver como é que é a rivalidade. Nós fomos para o Morumbi, foi uma partida assim excepcional. Uma das melhores da minha vida. O Fluminense deu uma aula de futebol. Rui Porto falou: o que nós vimos hoje foi uma aula de futebol. Na parte técnica, na parte tática, na parte emocional. Aquele Morumbi com 120 mil pessoas. Foi um negócio assim de inovidável, de a gente não esquecer nunca mais. Foi um 2-0. Depois no Maracanã nós empatamos ou ganhamos, aí fomos à final, fomos campeões brasileiros. Mas aquele jogo foi fundamental. Um dos melhores da minha carreira como técnico. O Carlos Alberto Parreira disse que esse jogo... Carlos Alberto Parreira. Carlos Alberto Parreira. Um dos melhores jogos como técnico da sua vida. Foi. A gente tinha nesse time... Ricardo Gomes estava sentado nessa cadeira aí há algumas semanas atrás. Uma pessoa maravilhosa, Ricardo Gomes, inclusive. E a gente tinha, além dele, Tio Branco, enfim, tinha uma galera muito importante, ídolos do Fluminense. Só que a gente tinha um casal 20. E eu queria muito saber do senhor como era esse casal 20, como era essa dupla. Ídolos do Fluminense. Tem uma coisa no futebol que é muito importante, é a complementação de estilos, né? Olha. As duplas, elas dão certo quando elas têm o mesmo nível. Pelé, Tostão. Bebeto Romário. Bebeto, Romário. Ou então um técnico e um menos técnico. Agora, dois burros, dois jogadores sem qualidade técnica não dá certo nunca. Então, Pelé e Tostão era uma aposta corretíssima, né? Romário e Bebeto, isso aí nunca vai dar errado. E Assis e Washington. E Assis e Washington é a mesma coisa. O Washington
mais de área, né? E o Assis voltando fazia essa complementação de estilos. O mais técnico e o mais agudo. Então era a complementação ideal. 2 Assis talvez não desse certo. 2 Washington talvez não desse certo. Mas essa complementação de estilo, isso é a essência do futebol. Quando você consegue chegar nesse ponto, as coisas são propensas a dar muito certo. Então essa complementação de estilos é fundamental. Um mais técnico e um mais agudo, um mais presença de área. Então era a dupla ideal. Assis e Washington. O Ricardo Pelé e falou Tostão. Bebeto e Romário. Bebeto e Romário. O Ricardo falou que esse vestiário era muito leve, que eles dois trouxeram uma alegria que faltava para o Fluminense naquele período. Depois o Romerito também acabou vindo, porque isso veio desde 83, e aí eles chegaram, o Washington veio, depois o Assis veio também, e se montou um timaço absurdo. Com a sua chegada. Verdade. E eles dois trouxeram essa alegria, essa leveza. Era isso que eu queria saber também do senhor. Leveza, qualidade técnica, jogadores que não perdiam treino, não ficavam machucados, não criavam um problema. Eu consigo dizer que eu passei 4 meses ali sem ter tido um problema. Não, imagina você dirigir um time do tamanho do Fluminense, ser campeão brasileiro e não ter tido um problema. Cara. Não, lembra de um problema aí? Não, chegar atrasado não tinha. Faltar treino não tinha. Não, na concentração, uma briga, não teve. É impressionante. Os únicos problemas, entre aspas, eram da própria imprensa que criavam um tipo de conflito ali, enfim. Internamente, nós não tivemos um problema. Caramba, incrível. Parreira. É uma coisa assim fantástica, inesquecível e difícil de ser reproduzido. Num ambiente pesado, de cobrança como era, né? É um campeonato brasileiro. Campeonato brasileiro. O ambiente era muito leve. Jogadores se respeitavam, comissão técnica, era um entrosamento total, absoluto. E foi o primeiro grande título que o senhor teve na carreira como um clube que o senhor amava. Isso te deu uma expressão maior no futebol também? Foi o meu começo, a minha consolidação como técnico foi esse título do Fluminense em 84. Eu nunca pensei em ser técnico de futebol. Meu sonho era ser preparador físico. Eu acho que eu falei aqui no início, eu fui empurrado. Assume aqui, assume ali e tal. Quando eu vi, eu era técnico. Então eu não briguei para ser técnico de futebol. Eu fui empurrado. Mas como eu tinha tido muitas experiências com grandes técnicos, eu fui anotando, fui aprendendo, Então, quando surgiu a oportunidade, eu não me senti inseguro. Já estava pronto. Eu sabia o que fazer. Eu falei pro Américo Faria, ele também estava aqui, e eu falei que o sonho da minha vida era fazer isso pessoalmente. Eu precisava e preciso te agradecer pelo que o senhor fez, como todo tricolor deveria fazer, em 1999, pelo nosso clube de coração. Não, fez nada não, mestre. O que o senhor fez pelo Fluminense, todo tricolor vivo deveria agradecer, porque a gente chegou ao fundo do poço e o senhor ajudou a resgatar um clube gigantesco de onde ele nunca deveria ter ido. Então, eu preciso fazer isso aqui, tá? Muito obrigado como todo tricolor. É impressionante como o torcedor do Fluminense, até hoje a gente vai no Maracanã, aí o cara vem e me apresenta, Parreira, esse aqui é o meu neto. Aí o cara me conhece, temos que agradecer, esse cara tirou a gente da terceira divisão, impressionante. Eu não falo de campeonato de 84, o nego só lembra da terceira divisão, impressionante como aquilo marcou. Porque poucos teriam a coragem de ter assumido o Fluminense na terceira divisão. Por isso marcou. O doutor Horta chegou lá em casa, o doutor Davi Fischer, eles falaram, Parreira, só você pode nos tirar da terceira divisão. Na minha casa. Foi o toque final. E o senhor aceitou na hora, sem pestanejar? Aceitamos e fomos, detalhe, fomos campeões da terceira. Sim. Voltamos como campeões. Sim. Eu quero saber bastidores de como foi levantar o ânimo daquele time para conquistar a vitória. Só o peso da camisa faria o Fluminense subir, Parreira? Ou foi muito trabalho? Bom, deixa eu me recordar aqui. As palavras foram: nós não somos técnicos nem jogadores de um time da terceira divisão. Nós somos técnicos de um time que eventualmente está na terceira divisão, mas tem uma história gigantesca no futebol brasileiro, que é o Fluminense. Essa foi a tônica. Nós não somos técnicos
nem jogadores de um time de terceira divisão. Nós somos técnicos de um time gigantesco que, eventualmente, nesse momento, está na terceira divisão. Nós somos técnicos e jogadores do Fluminense. Essa foi a tônica. Caramba. Não, foi a tônica. E é verdade. Isso funcionou. Então, a gente... Porque a terceira divisão, entra na terceira divisão. Vai jogar. Gramado é como, Parreira? Gramado. Primeiro jogo foi o que serviu de alerta. Vamos jogar no Motoclube. Lá que perdeu. Maranhão. Perdemos de 2-0. Primeira partida da terceira divisão. Serviu de alerta para... Gente, aqui, ó, não tem negócio de camisa, não. É trabalho, entrar em campo, jogar. Cada jogo. Aí fomos campeões. Mas foi importante Foi importante. Ajudou. Foi necessário. Serviu de alerta lá em cima, o Motoclube. Chegamos lá, tomamos uma porrada de 2-0. A Motoclube 2-0. Voltamos com 2-0 no saco. Meu Falou, Deus. ó, camisa não ganha jogo não, vamos ter que trabalhar mais ainda. Todo mundo vai querer ganhar do Fluminense. Óbvio. Aí, cada jogo era vida ou morte. Nem me lembro onde nós fomos jogar, mas no interior, tal. Cada jogo era vida ou morte. Para eles, né? Para nós era obrigação ter que ganhar. Então a gente teve que conviver com isso, não é fácil. E até hoje ter esse reconhecimento, né? É muito legal. Parreira, mais uma vez, muito obrigado. Tem um outro clube que o senhor... Tem muitos clubes. A história é muito grande, mas tem outro clube que o senhor fez uma história em 2002, que foi o Corinthians. Faltou pouco para ganhar, inclusive, o brasileiro. Em cima do... Foi o Cruzeiro ou o Santos? Santos. Faltou o último jogo. Faltou o último. Por pouco. Aquele Santos Robinho, não foi? Foi isso mesmo. Como foi jogar? Foram 3 competições, chegamos às finais das 3. As 3 e ganhou 2. E por pouco não ganhou a terceira. Como é que foi esse Corinthians de 2002, mestre? Como é que foi treinar esse time? Olha, primeiro é importante entender a dimensão e a grandeza do que é o Corinthians, né? Que é igual uma seleção brasileira, é igual um Flamengo, é impressionante. Fundamental a estrutura do clube naquele momento, muito boa. Olha só. Presidente, Roque Cittadini, diretor de futebol, nos deu todo o apoio, não nos faltou nada dentro e fora do campo, salários em dia, um grupo de jogadores fantástico, um bom ambiente e as coisas fluem. As coisas não acontecem por acaso. Salário em dia, um bom ambiente de trabalho, o presidente que dava apoio, um diretor de futebol acompanhando o dia a dia, Roque Cittadini, e fantástico. Uma memória que a gente guarda até hoje lá dentro com muito carinho. Então foi uma passagem muito boa também. Muito né? boa, muito boa. Que bom. Bom que você ter esse sentimento com o Corinthians também. Tem com o Bragantino também, não tem? O Bragantino também foi um período bom. Eu vi na sua história lá atrás. Foi antes do fomos Fluminense, à final do Brasileiro, Foi? Perdemos para o São Paulo de 1-0 no Morumbi e empatamos em casa de 1-1. Cara, Quase que foi beleza. apertadinho ali. E o time do São Paulo tinha 8 jogadores da seleção, né? Era Miller, Rezete, um timaço. Mas foi uma campanha muito boa. Aquilo me levou à seleção. Aquela campanha me levou à seleção Entendi. Do Bragantino. do Bragantino. Parreira, como é que é você andar na rua hoje em dia? Foto toda hora? Como que essa geração sabe quem você é? Como que funciona? Não, porque eu já estou fora do convívio, né? Da mídia há muito tempo, né? Tem mais de... E vai voltar agora. Tem 10, 15 anos, Quer dizer, tem as pessoas que gostam de futebol, quando você vai num ambiente, num restaurante, tem gente que reconhece, mas não tem nenhum problema, não. E como é que era quando você voltou ao Brasil depois de 94? Aí era um caos. Caos, mas as pessoas sempre respeitaram. Vêm pedir autógrafo, foto, mas nunca tive problema, não. Nunca tive problemas muito sérios, não. É muito legal esse reconhecimento, né? Porque eu me lembro, companheiros nossos, o cara não podia andar na rua, que tinha que andar escoltado. Segurança. Eu sempre fiz questão de não ter segurança. O dia que eu precisar de andar com segurança na rua é porque tem alguma coisa errada. Claro. Não, claro. Não, sério mesmo. Nunca tive segurança, nunca. Nunca, graças a Deus.
Ô, Parreira, por que o quadrado mágico não deu certo e a gente não levantou outra Copa? Para minha geração, Lucas Lustosa, que nasceu em 97, não vi tão de perto de 2002, eu nem me lembro, no caso, em nome, foi a melhor seleção que a gente já teve. Em nome, a gente tinha um quadrado maravilhoso, um quarteto maravilhoso ali, e não deu certo. Inclusive, perdão para a França. A França era... É um danadinha. pé no saco, né, cara? A França tinha um timaço. Perdemos para a França. Olha o time da França. Foi campeão do mundo. Então, realmente, faltou aquele jogo ali. Incrível, incrível. Eu nem me lembro como é que foi o resultado. Foi 1-0. Foi 1-0 aquele lance, Gol do fatídico Henry. lance do meião do Roberto Carlos, que a mídia, enfim. Aí a gente tinha Ronaldinho Gaúcho, a gente tinha Ronaldo, a gente tinha... E o time deles era muito bom também. Era muito bom. Era um ou outro que seria campeão do mundo. E eles tinham Henry, Zidane. Era absurdo. Quem mais era? Não, é um timaço. Timaço. Sabrina Grimberg, Fala comigo. chegou a hora das brincadeiras. Vamos brincar? Chegou a hora... Ô, Parreira, a gente Não, mas tem- calma aí, eu só queria voltar só uma coisa. Porque assim, Parreira, quando você ganha, é lindo, é incrível, tudo que a gente passou, né? Tipo, porque até você ganhar, até chegar a 94 e você ganhar, você passa por muita coisa, por muitos momentos, e depois você comemora uma vitória e tá tudo lindo, todo mundo se abraça e tudo certo. Na derrota, não. Na derrota não tem aquele... Tem que procurar culpados. Como é que funciona na derrota? Peso da O derrota. peso. O peso da derrota recai a maior parte sempre em cima do treinador. Não tem jeito. Eu fico olhando, acompanhando. Ganhou, são jogadores. Uhum. Foram jogadores. Perdeu é o treinador, é a comissão técnica, não tem jeito. A tendência é essa, de um modo geral. Isso não vai mudar nunca, desde que eu estou no futebol, com 10 Copas do Mundo, são 45 anos, não mudou nunca. Cara, E como é que foi o teu Ganhou dia os seguinte? jogadores, perdeu é o treinador. Como é que foi o teu dia seguinte dessa derrota? Em 2000 e... 6. Olha, nunca, eu vou dizer que vai ser um dia agradável, nunca é. Você ser eliminado de uma Copa do Mundo, quando a expectativa é muito grande, você chegar à final, ser campeão do mundo, mas você tem que ter consciência de que o trabalho foi bem feito, as coisas foram feitas da melhor maneira possível e que perdeu para um grande time que foi campeão do mundo, pô. E de bons jogadores, uma grande equipe, de muita tradição. Você ficou sem dormir? Dormi mal. Dormi muito mal. Vamos. Best Feelings, Parreira. A gente vai falar um momento de... E o senhor traz uma recordação de um momento de... Parreira, um momento de euforia na sua vida. Caramba, muitos, né, rapaz? Mas a Copa de 94, a final, quando o juiz terminou, quando eu desci, isso não acontece mais. Mas se você olhar lá no YouTube, deve ter, que eu nunca consultei, mas deve ter. Todo mundo eram as medalhas, né? E a Copa. Os jogadores receberam as medalhas e eu era o último. Aí a taça ficou com o presidente da FIFA e caiu na minha mão. E era lá em cima. Tivemos que descer aquelas escadarias todas. Com a taça na mão. Com a taça na mão. Aquilo foram 2 minutos ao vivo para o mundo. E eu segurando, pode ver. Toca, e o povo, é nossa, pode tocar, é nossa, de um lado do outro, e descer até o campo, segurando a taça. Um momento inesquecível que não vai acontecer mais, porque agora a taça é entregue no campo. Eu recebi do presidente da FIFA, não lembro quem era na ocasião, Tony Rose, e eu desci com aquela taça, aquelas escadarias todas lá até o campo, né? Nossa. Toca que é nossa, toca que é nossa, não vai acontecer nunca mais. Que história maravilhosa, Parreira. Não, pode consultar, deve ter lá no Com YouTube. Sim, toda sim. certeza. Parreira, um momento de medo. No futebol. Da sua vida.
Caramba, boa pergunta. Não é que eu não tivesse medo, não tenha medo, mas medo... Não sei te dizer. Não, momento de medo. Temor. Temor. Talvez de uma doença. Graças a Deus não tive esse momento assim, de medo, de terror. Tudo bem com a família, saúde. Você passou agora há pouco tempo, Parreira, por um momento difícil, né? Com linfoma, não teve... Não, eu ia lembrar, não chegou. Cheguei a ter um linfoma. Uhum. Fui diagnosticado bem no início. Fiz tratamento, 12 sessões de quimioterapia e chegou a ser um momento de temor, né? De medo, mas o médico falou, olha, isso aqui é perfeitamente tratável, não se preocupa, vai ficar bom. E ficou mesmo, graças a Deus. Quem foi que te ajudou nesse período? Quem me ajudou? Te deu aquele apoio, aquele suporte? Mas olha, eu nunca passei mal, nunca fiquei... Eu só, uma vez a cada 15 dias, eu passava uma manhã para tomar uma quimioterapia, né? Ficava 3 horas lá no Samaritano, mas não tive, como se diz, Complicações. eu saía dali inteiro, não tive nenhum diagnóstico, vômito, nada. Então, o meu organismo resistiu muito bem, graças a Deus. Graças a Deus. Não tive nenhum problema. Era uma quimioterapia tranquila. No meu caso, foi tranquilo. Que bom. Parreira, um momento de raiva. Eu não sei te responder essa pergunta. Não teve raiva na vida, é uma pessoa pacifista. Nossa, que inspiração. Raiva, não sei. Ódio. Qual o nome do juiz que te encheu o satorino? Não, algum juiz já te deu raiva, Parreira. O Domenech. Olha, já xinguei muito juiz, mas não... Nem lembra também, é tanto Não juiz. lembro, é tanta coisa, nossa. Olha, só da seleção do Kuwait, eu dirigi a seleção do Kuwait 250 vezes. Meu Deus. Foram 8 anos. Campeão da Ásia, campeão não sei o que lá. A seleção brasileira foram 140 jogos. Então, seleção da Arábia Saudita. Então, é muita coisa para lembrar. Cara. Não, e aí, bacana. Fui técnico de 5 seleções. Sim. E todas foram à Copa do Mundo. É pouca história, né, Parreira? Parreira, um momento de gratidão. Caramba. Caramba, tá aí. Um momento de gratidão. Eu sei. Tá refletindo? Tantas coisas boas que aconteceram na nossa vida, né? Agradecer a família, minha mãe, minha mulher, meus filhos, meus amigos, as pessoas que cuidaram de mim quando eu precisei. Aí, não sei, são muitos, mas aquele momento de gratidão, não sei te dizer. Um momento de dor. Foi quando eu fiquei doente, precisei da quimioterapia. Eu não senti dor aguda, aquela coisa, né? Caramba, vai passar, vai... Parreira, tranquilo, isso aí, esse linfoma é tratável, é só fazer direitinho o tratamento e realmente foram 15 sessões de quimioterapia, zerou. Graças a Deus. Um momento de... um sentimento de dever cumprido. Foram vários, né? Ter sido até hoje um marido, ter uma família, os filhos, entende? Eu não vou nem relacionar o futebol, porque futebol, a profissão, você sempre tenta conseguir o melhor, né? Uhum. Então, dever cumprido. Talvez a Copa de 94 era uma cobrança muito grande, né? O Brasil não ganhava a Copa do Mundo há muito tempo.
E aí existia uma cobrança, terminou, Alívio. missão cumprida. Mission accomplished. Parreira, o 7-1 ainda dói? Olha, o 7-1 é uma coisa que a gente não acredita até hoje, né? É uma coisa que foi tão... Aconteceu, foi verdade, sério mesmo. Parece que é mentira, não parece? É. Parece que isso não existiu. A melhor definição, terminou o jogo, eu vi a imprensa toda correr para o Júlio César, que era o goleiro, né? E eu saí do banco, fui encontrá-lo ainda no meio de campo. Quando ele saiu, todo mundo em volta dele, e a pergunta era quase que unânime, né? Como se explica? E ele foi muito inteligente naquele momento. Não se explica o inexplicável. Não, olha, até hoje eu não consigo encontrar melhor explicação. Júlio César, Júlio, como se explica? Ele, não se explica o inexplicável. Não, sério mesmo. E até hoje eu guardo isso e quando preciso eu uso. Como é que vai explicar o 7-1? Não tem explicação. Aconteceu. Você acha que se o Neymar tivesse, teria sido diferente? Não sei, não sei. Como é que se explica um 7-1? Nunca tinha acontecido numa Copa do Mundo com nenhuma seleção. Nunca tinha acontecido com o Brasil perder de 7 num jogo daquele tamanho. E aconteceu. Dentro de casa. Dentro de casa. Não tem explicação. Foi uma mancha. É uma mancha na história, né? Não, acho que o Júlio César foi perfeito. Não se explica o inexplicável. E naquele momento ali, né? Saindo do... Não, para ter essa frieza ali, depois desse calor do momento, realmente foi... Foi incrível. Incrível. Não esqueço nunca. Eu queria também uma curiosidade minha, assim, como é que é o Parreira enquanto torcedor? Hoje, quando você vê a seleção jogar, hoje, quando você vê o Fluminense jogar, o Parreira é como torcedor? Ele xinga? Como é que é? Critica a escalação? Depois de 40 anos de futebol, é um comportamento bem maduro. Bem maduro, bem tranquilo. Não tem mais desespero, não. Já teve, agora não. Como é que era antes, então? Antes você xingava, não dormia, ficava incontrolável. Né? Porque era difícil. Quando você está começando na carreira, nós todos aqui, todos vocês também, né? Cada um na sua atividade, quando você tem um tropeço, dói muito. Eu me lembro a primeira vez no futebol, eu não fui mandado embora, foi em 69, eu era do Vasco, né? Era preparador físico, e mandaram o treinador embora, que acho que era o Evaristo naquela ocasião. E eu saí também. Saiu toda a comissão técnica. Nós saímos, né? Aquela noite eu não dormi. Foi um negócio para mim, uma derrota. Foi um negócio assim, no dia seguinte, né? Foi a primeira vez que... Saída, assim, no futebol, começando, né? E é bom que você vai aprendendo, né? Foi terrível, aquela primeira vez. Então não xinga, mas comemora. 2023 chegou a ver a Libertadores? Chegou a ver a final do Fluminense? Ganhou do Boca Juniors, 2023 agora, Libertadores, Maracanã. Vi e torci muito. Torceu muito, se emocionou com a vitória? Vi. Foi bonito, não foi? Foi muito bonito. Flusão é flusão, né? Eu só queria essa frase. Flusão é flusão. Marcou de vez, né? Na nossa vida, na nossa carreira. Você tem noção que você é um dos maiores da história do Fluminense? Ou maior? Não. Ou dos maiores, calma. Dos maiores da história. Não acho que seja, mas recentemente eu tive uma homenagem lá que foi muito marcante. Sei lá, uns 40 anos, foi o presidente, fez uma homenagem para mim lá, foi muito marcante ser lembrado, porque é muito fácil, né? Na vida as pessoas esquecem tudo, né? E eu nunca, graças a Deus, nunca me preocupei. Faça e não pense em ser lembrado, ou não pense em recompensa. Faça porque tem que ser feito. E na vida é assim, no futebol também. Então, quem lembrou, esqueceu, não falou, faça da melhor maneira possível, faça pelo prazer de fazer bem feito e esqueça as recompensas. Os tricolores lembram bem e reconhecem muito bem. E quem não reconhece é tricolor, não é tricolor. É doido da cabeça. Do lado ruim. Vamos terminar com essa brincadeira aqui? Acabou? Vá.
Você que manda. Vá, pergunta aí. Levanta. VAR é legal. Parreira, na tua época não tinha VAR. Você acha que o VAR hoje ajuda ou atrapalha? Bem usado, ajuda. E ele é bem usado hoje em dia? Você acha que... Às vezes sim, às vezes não. Às vezes ele cria mais tumulto. Mas eu acho importante. Por exemplo, aquele gol da Copa de 66, né? O VAR eu acho importante, sim. Eu acho que vem ajudar. Tecnicamente, é só fazer direitinho. que ajuda. Elimina dúvidas cruciais. Foi na área, não foi? Pisou, foi dentro da área. O gol não foi, a bola entrou, não entrou. São coisas que são matematicamente prováveis. Sim. E a tecnologia tem que ser clara para isso, né? Sim, e ela ajuda. Nesse momento ela ajuda. Ela não pode ser interpretativa. É isso. Ela Esse não é o pode ser ponto. interpretativa. Esse pra mim é o ponto também. Quando ela é interpretativa, cabe cada um pode ter uma, né? Não pode interpretar. Ela tem que dizer, foi dentro da área, foi fora da área. Tocou, não tocou na mão. Uma coisa mais direta, né? Mais direta, mais Impedimento, objetiva. uma linha que aí, pô, tu bota a linha mais pra cá, mais pra lá. A linha tem que ser aquela... Como é que é o nome daquela tecnologia que tem na Europa? Tem que ser daquele jeito, pô. Tem que ser uma linha semiautomático. O impedimento é o maior... É o maior enigma, não. É a maior dor de cabeça do futebol até hoje. Sempre foi. Toda a história do futebol, toda a evolução foi em cima do impedimento. A linha do impedimento, tal. Quando eu vejo você anular um gol porque o cotovelo estava à frente, eu acho um absurdo. O joelho, a ponta da chuteira estava à frente, você anula um gol por causa de uma ponta de chuteira, não. Eu acho que o impedimento tinha que ser um corpo declarado, a chuteira, a cabeça, a testa, né? E acontece. Um braço, acho um absurdo. Que nem pênalti também. Pênalti também tem muita discussão. Não é? Bateu na mão, a bola na mão, dentro da área, né? Muda o tempo todo. Toda bola hora. Na mão, O pênalti é mais complicado, porque houve a intenção, porque a lei fala intenção ou não. Isso aí é muito complicado. Mas hoje bateu, já é pênalti. Acho que se interfere na trajetória da bola em algum determinado momento, é pênalti. Porque quando eu estudei, aí quase continua até hoje, houve intenção de tirar, como é que se diz, a trajetória da bola. É complicado. Se houve intenção ou não. Como é que vai saber se houve intenção? Mas aí a complicação é essa. Essa é a complicação. Parreira, pra gente fechar, tem uma última brincadeira chamada bate-volta. É uma tradicional bate-volta. A gente vai te falar uma palavra e o senhor retorna com uma frase, com uma expressão, com a primeira coisa que vier na sua cabeça sobre o que a gente te falar. Beleza? Bate-volta com Parreira. Zagallo. Um dos maiores nomes, maior técnico da história do futebol brasileiro. Ronaldo Fenômeno. Dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Casal 20. Aí a dupla é perfeita. Copa de 70. Caramba. A consagração do talento do futebol brasileiro. Fluminense Futebol Clube. Uma história de vida. Seleção brasileira. A maior seleção da história do futebol mundial. Romário. Um dos maiores craques da história do futebol brasileiro. Bom, você está me fazendo perguntas... Calma. Fácil, né? Copa de 94. Desculpa. Caramba, Copa de 94. Foi muita dor, sofrimento, planejamento e consagração de um trabalho, né? Uma história, né? Não foi de 94, foi de 91 a 94. Toda uma preparação eliminatória, foi toda uma preparação para chegar lá. CBF. CBF é quem comanda a maior seleção da história do futebol mundial. Eu acho que a CBF ela tem um valor muito grande
é muito criticada, muito falada, mas não é fácil ser CBF, comandar o futebol brasileiro. E a CBF, pelo menos nos últimos 20, 30 anos, não tem um treinador, não tem uma comissão técnica que passe por lá que não diga que teve todo o apoio. A CBF sempre deu. Desde 70, todos os treinadores que passaram por lá, a CBF sempre deu todo o apoio financeiro, de organização, de estrutura, de apoio, de viagem, de planejamento. A CBF é perfeita. Corinthians. Corinthians, ao lado da seleção brasileira, do Flamengo, dos maiores clubes da história do futebol brasileiro, no qual eu tive o privilégio de ter trabalhado uma temporada toda lá, ter sido campeão. Você podia ter trabalhado no Flamengo, né, Parreira? Tive 3 oportunidades, mas nas 3 vezes que o Flamengo me convidou, eu já tinha contrato assinado com 2 seleções do exterior e uma vez com a seleção brasileira. Não, era só recusar lá. Não, mas já tinha, é incrível. Às vezes o Márcio Braga passou lá em casa uma tarde toda. Isso. E eu não podia dizer para ele que já estava assinado com a seleção brasileira, porque o presidente, que era o Ricardo Teixeira, falou: Parreira, pelo amor de Deus, ninguém pode saber. Isso para mim era uma ordem, né? Óbvio. Quando foi isso? 91. 91. Aí eu não podia falar. Não, eu não posso, porque eu já estou assinado com a seleção brasileira. Mas se ele não fosse para a seleção brasileira? Não, ele ia para outra seleção. Fiquei enrolando. Ele ia para outra seleção. Outra seleção. Fiquei enrolando, passando mal, não conseguia falar. O Márcio Braga desesperado. O Márcio Braga tentando. Vamos ver. Bebeto. Bebeto é um dos maiores atacantes da história do futebol brasileiro, além de ser uma doçura de ser humano. Roberto Baggio. Agradecemos tudo a ele, né? SAF. Eu não entendi. SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Bom, agora não. Eu acho que veio dar aquele sentido de organização à estrutura do futebol, que é importante. Não é só chegar ali, vamos fazer assim, desse modo e tal. Tem que ter uma organização. E essas sociedades, elas vieram com estruturas que, parte técnica, parte financeira e tudo, todo o apoio estrutural, acho fundamental. Neymar. Olha, você só faz perguntas, não vou dizer, desculpa, o óbvio aí era um bom sentido, né? Neymar é um dos maiores atacantes da história do futebol brasileiro. E ninguém tem dúvida disso. Pelé. Dos maiores. Está entre os Pelé, nomes. Se eu falar de Pelé, é o maior. Não, Não, Pelé é o maior, né? Pelé é indiscutível. Pelé é a única unanimidade no mundo todo. Do mundo todo. Tu tem ainda? Eu tenho aqui ainda. Não, eu já viajei pelo mundo todo, né? 5 continentes e tal. Brazilian coach Pelé. É impressionante. O alcance. O Pelé é conhecido no mundo todo. E eu tive o privilégio de ter trabalhado com ele em muitas oportunidades e ter visto uma cena que eu não esqueço nunca, fazendo uma palestra em Nova York junto com algumas pessoas, né? Sentado assim na mesa, e levantou um cara para fazer perguntas para a gente, né? O Pelé estava ali, o cara sentado fazendo a palestra com a gente. Quando o cara ficou na frente do Pelé, ele não conseguia articular uma palavra. Nossa. Travou. De emoção, travou, chorou. A pressão também. Não. Levantou para fazer uma pergunta, né? Era o Pelé, eu e tinha mais um outro na mesa. O cara não conseguia articular a palavra, fazer a pergunta. De emoção de estar em frente ao Pelé. Nossa. Que irado. Parreira, você que viajou 5 continentes e tudo mais, qual é a sua comida favorita? Um prato de comida, se a gente trouxesse agora no almoço. O que você mais gostaria de comer? Olha, desculpa a obviedade, eu não passo sem o feijão e arroz. Isso aí. Já te fizeram essa pergunta alguma vez? Não. Não passo sem feijão e arroz. Eu gosto de carne, gosto de peixe, gosto de camarão, gosto de lagosta, gosto de massa, mas feijão e arroz tem que ter praticamente todos os dias. Adoro uma feijoada.
Bom, não é? Adoro uma feijoada. Sua banda favorita? Seu estilo musical favorito? São as músicas românticas. Olha, o último Olha. romântico aí, ó. Olha, Não, olha. eu gosto de música romântica, música suave. Gosto muito dos Beatles. Acho eles geniais nas letras, nas músicas, dos Bee Gees. Eu sou da antiga, né? Boa. Maravilhoso. Eu sou da antiga. Muito bom. Sabrina, tem mais alguma coisa que você queira Eu queria perguntar, Parreira, como é que você gostaria de ser lembrado pelos torcedores e pela história do futebol? Para a nova geração que não conhece o senhor, o que essa nova geração deveria pensar sobre Carlos Alberto Gomes De um Parreira? profissional dedicado, de alguém que procurou sempre o melhor. Não é pelas conquistas, porque as conquistas acaba sendo o efeito do seu trabalho, né? Mas de alguém que procurou crescer na profissão. Aquela história do sonho, né? Aquilo para mim é verdade. Alguém que sonhou, não basta sonhar, tem que sonhar e correr atrás. Eu sonhei que queria ser um profissional do futebol. Me ilustrei vendo o Pelé sendo treinado pelo Paulo Amaral. Eu queria ser um Paulo Amaral, queria ser um técnico, queria trabalhar com o Pelé e tive esse privilégio. Sonhe e busque, corra atrás. Eu, para ser aquilo ali, um preparador físico, eu tinha que me formar, ir para a escola de educação física, fazer cursos, aprender um idioma, fui estudar no exterior, estudei na Alemanha, na Inglaterra. Então, me preparei para ser um profissional. As coisas não aconteceram Do dia para noite. por acaso, de um dia por outro. Sonhar, profetizar e realizar. É isso aí. Dizia Felipe Melo. Mestre, aperta minha mão aqui. Obrigado, O senhor foi um gostou, prazer muito o senhor grande. gostou do nosso papo, Parreira? Gostei, adorei. O senhor gostou de verdade? Me senti à vontade. Em Perfeito. nenhum momento eu me senti que estava dando uma entrevista. Meu Deus. Isso é incrível. bacana. É Não, isso. Parreira, calma aí, Parreira. Eu não gosto de dar entrevista. E em nenhum momento eu me senti que estava sendo entrevistado. Isso que é o mais importante. Tenho isso como elogio. Eu vou chorar, Lucas. Não, encerra pra mim. Em nenhum momento eu me senti entrevistado. Obrigado, Parreira. É uma honra. Um dia eu acho que eu vou... Se eu pudesse emoldurar esse momento, agora eu emoldurava. Gente, beijo. Até a próxima.